Questões de 31 a 36. Dadas as funções f e g a seguir, determine as seguintes funções compostas. Em seguida, determine os seus respectivos domínios. Questão 31. Função f de x igual a x ao quadrado menos 1, e função g de x igual a 2x mais 1. Item A. Determinar f composta com g. Substituímos a função g de x. Aplicamos essa substituição na função f. Operamos o produto notável do tipo quadrado da soma. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que a função f composta com a função g é igual a 4x ao quadrado mais 4x. Para qualquer valor da variável x, podemos determinar a imagem dessa função composta, então, o seu domínio são os números reais. Item B. Função g composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função g. Aplicamos a distributividade no número 2. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que a função g composta com a função f é igual a 2x ao quadrado menos 1. Analogamente ao item anterior, essa função composta tem como domínio os números reais. Item C. Função f composta com a função f. Substituímos a expressão da função f. E substituímos essa expressão na própria função f. Expandimos o produto notável do tipo quadrado da diferença. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que essa função composta é igual a x à quarta menos 2x ao quadrado. Analogamente aos itens anteriores, o domínio dessa função são os números reais. Item D. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g. E aplicamos essa substituição na própria função g. Distribuímos o multiplicador 2. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que essa função composta é igual a 4x mais 3. Também de modo análogo aos itens anteriores, essa função tem como domínio os números reais. Questão 32. Função f de x igual a x menos 2, e função g de x igual a x ao quadrado mais 3x mais 4. Item A. Função f composta com a função g de x. Substituímos a expressão da função g de x. E aplicamos essa substituição na função f de x. Agrupando os termos semelhantes, concluímos que essa função composta tem expressão dada por x ao quadrado mais 3x mais 2. Para qualquer valor da variável x, podemos determinar a imagem da função f composta com a função g, então, o domínio dessa função resultado são os números reais. Item B. Função g composta com a função f. Substituímos a expressão da função f. Aplicamos essa substituição na expressão da função g de x. Expandimos o produto notável do tipo quadrado da diferença e aplicamos a distributividade no multiplicador 3. Agrupando os termos semelhantes, concluímos que essa função composta é igual a x ao quadrado menos x mais 2. Analogamente ao item anterior, temos que o domínio dessa função composta são os números reais. Item C. Função f composta com a função f. Substituímos a expressão de f de x. Aplicamos essa substituição na própria função f. E concluímos que essa função composta é igual a x menos 4. Analogamente aos itens anteriores, o domínio dessa função são os números reais. Item D. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. Aplicamos essa substituição na própria função g de x. Aplicamos a distributividade no multiplicador 3, e para facilitar a visualização da próxima etapa, reescrevemos a potência do trinômio como um produto do trinômio com ele mesmo. Calculamos o produto entre os trinômios realizando as 9 etapas da distributividade. Agrupamos os termos semelhantes para concluirmos que essa função composta tem expressão x à quarta mais 6x ao cubo mais 20x ao quadrado mais 33x mais 32. Assim como nos itens anteriores, essa função tem como domínio os números reais. Questão 33. Função f de x igual a 1 menos 3x,
e função g de x igual a cosseno de x. Item A. Função f composta com a função g. Substituímos a expressão da função g. E aplicamos essa substituição na expressão da função f de x. O que nos dá de modo imediato a expressão 1 menos 3 cosseno de x. A função cosseno está bem definida para qualquer valor real, então, o domínio dessa função composta são os números reais. Item B. Função g composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. E aplicamos essa substituição na expressão da função g. O que nos dá imediatamente que essa função composta é igual a cosseno de 1 menos 3x. Analogamente ao item anterior, o domínio dessa função composta são os números reais. Item C. Função f composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. E aplicamos essa substituição na própria função f. Aplicamos a distributividade no multiplicador menos 3. E agrupando os termos semelhantes, concluímos que f composta com f é igual a 9x menos 2. Analogamente aos itens anteriores, o domínio dessa função são os números reais. Questão 33. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. E aplicamos essa substituição na própria função g de x. O que nos dá imediatamente como resultado a expressão cosseno de x. De modo análogo aos itens anteriores, o domínio dessa função composta são os números reais. Questão 34. Função f de x igual a raiz quadrada de x, e função g de x igual a raiz cúbica de 1 menos x. Item A. Função f composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função f de x. Multiplicando os índices das radiciações, concluímos que essa função composta tem expressão raiz sexta de 1 menos x. Por ser uma raiz de índice par, devemos ter o seu interior, 1 menos x, maior ou igual a 0, ou seja, x deve ser menor ou igual a 1. Com isso, o domínio dessa função deve ser o intervalo de menos infinito até 1, fechado em 1. Item B. Função g composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função g de x, e concluímos que essa função composta tem expressão dada por raiz cúbica de 1 menos raiz quadrada de x. A raiz cúbica não nos gera restrições de domínio, porém, na raiz quadrada, devemos ter seu interior maior ou igual a 0. Com isso, o domínio é dado pelos números reais maiores ou iguais a 0. Item C. Função f composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. E aplicamos essa substituição na expressão da própria função f de x. Multiplicando os índices das radiciações, concluímos que essa função composta tem expressão raiz quarta de x. Pelo índice par da radiciação, devemos ter seu interior maior ou igual a 0. Assim, analogamente ao item anterior, o domínio dessa função é um intervalo que vai de 0 ao infinito, fechado em 0. Item D. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. Aplicamos essa substituição na expressão da própria função g de x, o que nos dá para essa função composta a expressão raiz cúbica de 1 menos raiz cúbica de 1 menos x. As radiciações de índice ímpar não geram restrições para os números reais, então, o domínio para essa função composta são os números reais. Questão 35. Função f de x igual a x mais 1 sobre x, e função g de x igual a x mais 1 sobre x mais 2. Item A. Função f composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função f. Ajustamos a fração de frações à direita, para termos uma interpretação mais clara, o que nos dá para essa função composta a expressão x mais 1 sobre x mais 2, mais x mais 2 sobre x mais 1. Os denominadores das frações não podem ser nulos, então,
o domínio para essa função composta são os números reais, excluindo-se os números -1 e -2. Item B. Função g composta com a função f de x. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função g de x. É fácil perceber que x deve ser diferente de zero, graças às frações 1 sobre x. Porém, devemos analisar também quando o denominador x mais 1 sobre x mais 2 é diferente de zero. Para facilitarmos a resolução desta inequação, multiplicamos toda a inequação por x. O que nos dá um trinômio quadrado perfeito que tem forma reduzida, x mais 1 ao quadrado. Calculamos a raiz quadrada nos dois lados da inequação. O que nos dá que x deve ser diferente de -1. Com isso, o domínio dessa função composta é o conjunto dos números reais, excluindo-se dele os números -1 e 0. Item C. Função f, composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da própria função f de x, e concluímos que essa função composta tem expressão dada por x, mais 1 sobre x, mais 1 sobre x mais 1 sobre x. Novamente, é fácil perceber que x deve ser diferente de zero, pela fração 1 sobre x. Mas também devemos ter o denominador, x mais 1 sobre x, diferente de zero. Multiplicamos essa inequação por x, para lidarmos com uma inequação sem frações. Através da fórmula de Bhaskara, ou transferindo o termo 1 para o outro lado da inequação, percebemos que esta é uma inequação sem solução real, logo, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais, excluindo-se o número 0. Item D. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. E aplicamos essa substituição na própria função g de x, que nos dá para essa função composta a expressão x mais 1 sobre x mais 2 mais 1, sobre x mais 1 sobre x mais 2 mais 2. Pela fração x mais 1 sobre x mais 2, devemos ter x diferente de -2. Mas também devemos analisar o denominador x mais 1 sobre x mais 2, mais 2. Para não trabalharmos com frações, multiplicamos toda a inequação por x mais 2. Aplicamos a distributividade no multiplicador 2. Agrupamos os termos semelhantes. Transferimos o termo 5 para o outro lado da inequação. E dividindo a inequação por 3, concluímos que x também deve ser diferente de -5 sobre 3. Logo, o domínio para essa função composta é dado pelo conjunto dos números reais, excluindo-se os números -2 e -5 sobre 3. Questão 36. Função f de x igual a x mais 1 sobre x, e função g de x igual a seno de 2x. Item A. Função f composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. E aplicamos essa substituição na expressão da função f de x. Isso nos dá para essa função composta a expressão seno de 2x sobre 1 mais seno de 2x. Na fração, queremos denominador não nulo, então, devemos ter 1 mais seno de 2x diferente de zero. Transferimos o termo 1 para o outro lado da inequação. O seno resulta em -1 para um ângulo ou arco de 270 graus, que em radianos é dado por 3π sobre 2. Como devemos considerar todas as voltas completas a partir desse ângulo, somamos o termo 2nπ, onde n é um número inteiro. Dividimos toda a inequação por 2. E com isso, considerando n como um número inteiro, temos para o domínio da nossa função composta os números reais, desde que x seja diferente de 3π sobre 4 mais nπ. Item B. Função g composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da função g de x. Realizando a multiplicação entre 2 e x, concluímos que essa função composta tem expressão dada por seno de 2x sobre 1 mais x. A função seno pode ser calculada para qualquer número real, porém, devemos atentar ao denominador, 1, mais x, que não pode ser nulo. Portanto, o domínio dessa função são os números reais, excluindo-se o número -1. Item C.
Função f composta com a função f. Substituímos a expressão da função f de x. Aplicamos essa substituição na expressão da própria função f. Isso nos dá para essa função composta a expressão x sobre 1 mais x, sobre 1 mais x, sobre 1 mais x. Analogamente ao item anterior, devemos ter x diferente de menos 1, para não termos denominador nulo na fração 1 sobre 1 mais x, porém, também devemos analisar quando o denominador 1 mais x sobre 1 mais x é diferente de zero. Para não lidarmos com frações, multiplicamos toda a inequação por 1 mais x. Agrupamos os termos semelhantes e transferimos o termo 1 para o lado direito da inequação. Dividindo toda a inequação por 2, concluímos que x também deve ser diferente de menos meio. Assim, o domínio dessa função composta é o conjunto dos números reais, excluindo-se dele os números menos 1 e menos meio. Item D. Função g composta com a função g. Substituímos a expressão da função g de x. Aplicamos essa substituição na própria função g de x, e obtemos, para essa função composta, a expressão seno de 2x. Para qualquer valor da variável x, a função seno está bem definida, então, o domínio dessa função composta são os números reais. Se o vídeo te ajudou nos estudos de cálculo, e caso queira nos ajudar neste projeto, deixe um like e se inscreva no canal. O nosso canal tem o objetivo de ajudar as pessoas em qualquer nível da matemática. Portanto, se quiser resolução de outros livros de matemática, deixe sua sugestão nos comentários. Agradecemos pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.